Olá, tudo bom com vocês? Eu escolhi o tema A Síndrome do Impostor, porque tenho recebido muitas mães e pais também preocupados com a preguiça dos filhos. Então, eu vou escolhendo sempre falar desses temas, porque aí eu ajudo outras pessoas a perceberem, afinal, o que é que pode estar acontecendo com o seu filho, que nem trabalha, nem estuda, nem, não é? Ok? E, e é com muito carinho que eu faço esse vídeo. E o termo síndrome do impostor é um termo da psicologia, não é um termo da Ângela, ok? Eu defino essa característica como uma não doença, mas sim como um sintoma de uma desordem psicológica, que é um padrão de pensamento que pode levar a pessoa a duvidar de si própria e de achar que é apenas uma questão de tempo para que os outros percebam que ela é uma fraude, ok? Essa desordem psicológica, ela está diretamente relacionada com a crença nas capacidades, nas habilidades e, em especial, o não merecimento. É mesmo isso, porque a pessoa constrói uma crença nela de que ela não é boa o suficiente, e por mais que ela consiga resultados positivos, e eu peço aos meus clientes para fazerem ali um exercício colocando numa lista temporizada, né, em ordem cronológica, o reconhecimento das suas conquistas. Vá fazendo essa lista para ir fazendo, né? Não é vem tudo à mente na mesma hora e faz. Mas mesmo assim, a pessoa não consegue se perceber como merecedora. E por que eu digo isto? Porque quando me apresentam a lista na consulta seguinte, vem sempre a explicação assim: ah, eu consegui isso, mas foi. Por que eu consegui? Porque tinha uma pessoa que ia sempre comigo, então eu me sentia segura de estar com ela. Ou, foi pura sorte. A maioria eram coisas razoavelmente simples e eu tive muita sorte e lá consegui. Porque essa conquista aqui é porque foi um trabalho de grupo. Portanto, o fator é externo a ela, né? Não foi o mérito dela, estava em grupo, o grupo conseguiu aquilo, então ela, olha, era assim uma pessoa pequenininha e não conseguiu nada. Ela, né? O mérito não vai nunca para ela própria, ok? Essa origem pode ser sistêmica? Sim, pode. Pode vir já da ancestralidade. E por isso a constelação familiar vai dar uma excelente ajuda. Mas também pode vir de um nível altíssimo de cobrança na infância. Okay? E essa cobrança pode vir do pai, da mãe, da escola, da religião ou da própria criança também. Outro fator que também origina isso, se no relato que a pessoa me faz na consulta diz que o percurso era assim, tranquilo, e quando chegou na puberdade, adolescência, é que começou a apresentar esse sintoma. Então, aí eu vou olhar para o convívio social, ok? Porque se já tinha algum nível de timidez, entra no convívio social, com ou sem bullying, não importa, mas essa pessoa entra silenciosa, calada, os outros é que aparecem e ela nunca faz nada por iniciativa dela, e aí ela vai, por comparação, ela vai dizendo, aquele faz, olha que máximo, olha aquela, olha isso, e no final isso resulta numa anulação, ok? Portanto, essa síndrome pode atrapalhar nos relacionamentos, na profissão, no desenvolvimento mesmo da carreira, né? Porque essa crença limitante levou a pessoa a intensificar a baixa autoestima, a insegurança, o eu não sou capaz, enfim. De forma didática, agora, eu vou citar
algumas das características para que vocês possam olhar para vocês ou para os vossos filhos e perceber. Então, ponto 1. Essas pessoas apresentam um sentimento de não pertencer, não merecem estar onde estão, não merecem estar até no cargo que estão profissionalmente. Não, o não pertencimento aos locais, aos grupos, está sempre se sentindo não merecendo estar ali. Aquilo ali não é para ele, tá? E isso leva a um afastamento. Afasta-se das pessoas, às vezes até da profissão. Uma outra característica é a procrastinação, que é o adiamento. Não é específico do impostor, porque tem muita gente que procrastina por outros motivos, ok? Mas, de qualquer forma, como ela se sente insegura sobre as tarefas que deve executar, ela vai adiando, né? Ok? Adia, e agrava mais a sensação desconfortável dela, porque ela confirma que ela não é capaz, não é? Ok? Autossabotagem ou boicote. Se a pessoa constrói na mente uma percepção de si mesmo, de incompetência, insuficiência, e a mente aceita, ela vai passar a usar mecanismos para fugir das experiências em que ela não se sente segura, em que ela, pela crença, ela acha que não vai desempenhar um bom papel. E assim ela perde oportunidades fantásticas de até provar para ela o quanto ela é capaz. Há algumas pessoas que depois que aquilo passa, elas se arrependem. E há quem até na autossabotagem marque a consulta comigo e cancele porque ela própria diz, não adianta eu ir lá, nada vai resultar, eu sou assim, eu se me fiz assim, eu nasci assim e eu vou continuar assim. Inconscientemente ela não sabe quais são os medos de sair dessa postura, não é? Ok? Uma outra característica, a autopercepção, falar mal de si mesmo. Tem sim. Tem gente que senta ali naquela cadeira na minha frente, cadeira não, um sofá, e diz para mim, olha, eu sou muito mal nisso, olha, errei nisso, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, que coisa horrível, eu tenho vergonha de mim. E eu sempre falo assim, esses relatos você está a fazer para mim, para eu compreender o contexto da sua história de vida. Mas saindo daquela porta para fora, não repita isso. Porque senão, o que você faz? Neurociência para explicar, você fala mal de si, fala, você programa. E aí você entra mesmo naquelas características horríveis, né? Essas pessoas têm a tendência de gostar menos das suas qualidades, das suas características, de gostar menos e até de não as reconhecer, né? Tornando-se amargurada e tóxica com ela própria, não é? Ok? Autocrítica excessiva, quer dizer, nós fazemos uma avaliação nossa e identificarmos, e aquilo correu mal, eu podia ter feito diferente. Isso é normal, mas essas avaliações, elas perdem o contato com a realidade. Quer dizer, quem é impostor, ao se avaliar, não é nenhuma avaliação, é mesmo um julgamento, porque isso tudo que ela pensa perde um contato com a realidade do que foi, do que aconteceu, ok? É como se essas pessoas perdessem a capacidade de aprender com os erros, tirar boas lições e até agradecer. Não, o que elas fazem é, foi mal, tem que ser punida. Ok. A gratidão, né? Se essas pessoas aceitassem como elas conseguem ser, elas seriam gratas a elas próprias, né? Mas se elas não aceitam que são boas em algo, em alguma característica ou em alguma tarefa, em algum trabalho, se elas não aceitarem que os outros conseguem ver as boas características delas, que elas não veem, né? Elas poderiam aprender a lidar bem com os elogios. Há muita gente que fica ruborizado
ruborizada quando recebem elogio. E me dizem mesmo, eu não sei receber elogios, né? Portanto, elas precisam aprender a apreciar qualquer tipo de reconhecimento recebido. Elas não precisam ficar achando que é exagero. É claro que ela está falando isso só para massagear meu ego, enfim, né? Um outro fator é a comparação. Encontrar boas características nos outros e nunca em si próprio faz com que eles se comparem. Eles, quando vão se comparar, eles são especialistas nisso. Eles vão se comparar com os melhores em cada área. E aí, o que vai acontecer? Claro, eu vou me ver aqui e vou ver o outro lá em cima, que máximo, como ele é bom, muito bom naquilo. Ok. E aí vai se comparar a outra, ai, é muito bom naquilo, eu não... Peraí. Em primeiro lugar, não há perfeição. Aquele que é muito bom, que treina muito, ou porque faz aquilo há muito mais tempo, ou porque já nasceu com aquele dom, não é? Ok? Então, não há perfeição. Então, se não há perfeição, é uma perda de energia enorme correr atrás de uma perfeição, certo? E quando você se compara, você esquece o que o outro tem na história de vida dele que promove que ele seja bom naquilo que você está a comparar, ok? Tem mais algumas características, mas vamos lá as sugestões. Em primeiro lugar, ter um mentor, uma pessoa de preferência profissional e que tenha experiência e que seja uma pessoa de confiança para que você possa ouvir opiniões sinceras, mas você tem que aceitar essas opiniões sinceras, não é? Ok? Por quê? Porque esse mentor, esse coach, esse psicólogo, esse profissional, ele vai ser um espelho em que vai repetir para você a imagem que ele percebe e vai dizer, olhe para isto, tem que mudar isto, né? Ok? Tá bom? Dentro desse conceito de você ser acompanhado por alguém que tenha mesmo uma boa valia, você deve fazer o exercício dos pontos fortes e frágeis, ok? É fantástico. Aceitar que as falhas acontecem a qualquer pessoa e que a falha ensina, e ensina muito. Sair um pouco de dentro da ilha, porque aquela frase é: quando você está dentro da ilha, você não vê a ilha toda. Quando você sai da ilha, a ilha está aqui, você está olhando aqui e você consegue ver a ilha toda. Então, é você sair da ilha para avaliar o seu trabalho com um olhar externo, ok? E, de preferência, olhar com um olhar técnico, não com aquele olhar emocional cheio de crenças limitantes, não é? Ok? Outra sugestão de melhoria é você aceitar-se como você consegue ser a cada momento, ok? E nada de comparação. Identificar claramente se os seus pensamentos, aqueles maus pensamentos sobre si próprio, se eles foram alguma vez comprovados, não é? Certo? Geralmente não são. Você também pode pedir feedback a pessoas sérias, de confiança, sinceras, para que elas digam o que elas percebem naquela situação, né? A pessoa está em contato frequente com você, participou naquela situação, vai lá e pede o feedback daquela pessoa, tá? Uma coisa muito importante, isso não é só para quem tem a síndrome de impostor, é você respeitar as suas limitações. Só definir metas alcançáveis, só assumir compromissos que possam ser cumpridos, realizar atividades de aliviar o estresse, mesmo, ok? Procurar fazer aquilo que você gosta, aquilo que você já começa a sentir, eu sou bom naquilo, né? Então você começa a fazer para você melhorar a sua autoestima, o seu processo de maior valorização. Há umas atividades como, por exemplo, a yoga ajuda muito no autoconhecimento, meditação, exercícios físicos, ok? E também lazer, né? Você tem que fazer coisas que você goste para você se sentir motivada
motivado e satisfeito consigo próprio. Eu hoje fiz o vídeo falando sempre no feminino, né? Interessante. Mas a síndrome do impostor não tem gênero. Acontece com qualquer pessoa que tenha essa tendência a essa desordem psicológica. Se a família pode ajudar, pode, sendo orientada pelo profissional que acompanha. Até porque a família tem a tendência de, na inércia do filho ou da filha, tem a tendência de fazer por ele, de dar uma ajudinha, e às vezes isso é pior do que melhor. Ok? Então, tá aqui meu recado. É uma coisa para ser levada a sério, tá? Ok? Abracejos e, por favor, valorização pessoal.